Madame Bovary é o nome do livro do Flaubert, que virou um clássico da literatura mundial. Flaubert, um escritor francês, que na época que publicou esse livro ganhou uma grande repercussão, inclusive foi processado, né? O que é interessante a gente pensar é que nessa época, né, em que ele publicou o livro, ele era publicado como um folhetim. Significa que saía um capítulo, né, todos os dias ali no jornal, e as pessoas acompanhavam mais ou menos como uma telenovela hoje, né, como as novelas que a gente assiste na televisão. E assim como as novelas elas têm um grande impacto, né, na vida de nós brasileiros, né, e no imaginário das pessoas, o romance, né, nessa época, né, os folhetins, né, as histórias longas publicadas em capítulos, elas tinham esse mesmo efeito na sociedade. E o Flaubert, o Gustave Flaubert, ele foi o primeiro escritor a falar naturalmente sobre um adultério numa história publicada para todos. Isso rendeu, inclusive, um processo judicial. Madame Bovary virou, na verdade, um grande romance, na verdade, alguns chamam, eu estou falando muito na verdade, ele virou o romance dos romances, se assim poderíamos dizer. A gente está no Clube do Livro da Comunidade lendo a trilogia realista do Machado de Assis. E a gente encontra muitas referências, né? Como, por exemplo, as personagens femininas que lembram ou que tentam, né, se distanciar da Madame Bovary ou do que ficou conhecido literariamente como o bovarismo, né? Que é essa personagem feminina do romantismo, que lê muitas novelas de cavalaria, que acredita no amor romântico, né? Que fica lendo ali as histórias melosas e isso vai entrando no imaginário e ela vai acreditando no amor, como nos filmes de comédia romântica, que com certeza você deve assistir, pelo menos já deve ter visto um, pelo menos na TV aberta, digamos assim. Bom, Madame Bovary, ela é uma história que vai mudar um pouco o curso das histórias de literatura do Ocidente. É um livro que vai criar uma estética, né, a partir da qual muitas outras histórias vão ser contadas. Aqui no Brasil a gente tem o Primo Basílio, que é basicamente uma versão, né, de Madame Bovary. Se a gente for levar a grosso modo, né, claro que são histórias ambientadas em lugares diferentes, com características diferentes, mas basicamente é a mesma dinâmica, né? Essa dinâmica da mulher casada que se apaixona, que trai o marido e depois fica ali numa situação socialmente muito complicada. Bom, essa versão que eu tenho aqui é uma versão que nós professores recebemos, então ela tem inclusive no final aqui os autos do processo que o Flaubert respondeu na época, né? É mais ou menos como se, aqui ó, o processo, é mais ou menos como as novelas de hoje em dia, né? Quando aparece lá um beijo homossexual e as pessoas saem protestando, né, na internet, fazendo textão. É mais ou menos o que aconteceu na época, né? Ele conta a história de uma mulher adúltera e isso mexe ali com o imaginário da sociedade. Isso vai contra, né, aquela hipocrisia dos burgueses que liam, né, lá na França, da época que o Flaubert publicou Madame Bovary. Eu sempre leio um trecho aqui para vocês, e eu separei um trechinho aqui para ler, e eu vou ler para vocês rapidamente aqui, antes da gente encerrar essa resenha aqui rápida. Vamos lá. A senhora Bovary à noite não foi à casa de seus vizinhos, e quando Charles saiu, quando se sentiu sozinha, recomeçou o paralelo na limpidez de uma sensação quase imediata e com aquele alongamento de perspectivas que a lembrança dá aos objetos. Olhando da cama ao fogo que ardia, via ainda, como à tarde, Léon, de pé, dobrando com uma mão sua chibata e com a outra segurando Athalie, que chupava tranquilamente um pedaço de gelo. Achava-o encantador,
Não podia desviar dele o pensamento. Lembrou suas outras atitudes em outras ocasiões, frases que dissera, o som da sua voz, toda a sua pessoa, e repetia, avançando seus lábios como para um beijo. Sim, encantador, encantador. Não está amando? Perguntou a si mesma. A quem? Ora, a mim. Continua. Todas as provas evidenciaram-se ao mesmo tempo. Seu coração pulou. A chama da lareira fazia tremer no teto uma claridade alegre. Deitou-se de costas e estirou os braços. Então começou a eterna lamentação. Oh, se o céu o tivesse desejado, por que não foi assim? Quem então impedia? Quando Charles voltou à meia-noite, Charles é o marido, ela pareceu despertar, e como ele fez barulho ao despir-se, ela queixou-se de enxaqueca. Depois perguntou negligentemente o que acontecera durante o serão. O Sr. Leon, disse ele, subiu cedo. Ela não pôde deixar de sorrir e adormeceu com a alma repleta de um novo encantamento. Enxaqueca. Ai, ai. Então essa é a Madame Bovary. Esse é um clássico da literatura que você precisa conhecer. E essa é a indicação que eu faço de leitura aqui para vocês. Beleza? Então até a próxima indicação. Tchau, tchau.